Oferecimento: Doutora Isabela Murta, Drogaria Mardini, Dr. Flávio Henrique, Espaço Pilates, Centro de Excelência em Oftalmologia. Espaço Pilates, o primeiro Pilates de Pará de Minas. Há 20 anos transformando vidas. Cuidar da saúde é muito importante. Que tal dar o primeiro passo hoje? Vem fazer uma aula experimental. Espaço Pilates, Avenida Presidente Vargas, 1095. No Centro de Excelência em Oftalmologia, acreditamos que a visão vai além da simples capacidade de ver. Ela nos conecta a um mundo de oportunidades e nos permite alcançar nossos maiores sonhos. Nosso corpo clínico é formado por especialistas em diversas áreas da oftalmologia e juntos praticam uma oftalmologia de ponta, com padrão de excelência para proporcionar os melhores e mais seguros diagnósticos e tratamentos. Prazer, para quem ainda não me conhece, eu sou a doutora Isabela Murta, sou farmacêutica há 12 anos, especialista em estética e cosmética e vim aqui trazer para vocês várias dicas importantes sobre cuidados com a pele e gerenciamento do seu envelhecimento. Para mais dicas, continue nos assistindo por aqui e acesse o meu Instagram, @dra.isabelamurta. Drogaria Mardini. Medicamentos éticos, genéricos e similares, com preço justo e respeito ao consumidor. Venha conferir nossas ofertas e economizar de verdade. Drogaria Mardini, desde 2003, vendendo saúde. Dr. Flávio Henrique, clínico geral e especialista em envelhecimento saudável. Cuidar da saúde hoje é a chave para viver melhor amanhã. Atendimento no consultório ou no conforto da sua casa. Olá, vou falar um pouquinho sobre a retinopatia diabética. Retinopatia diabética é uma doença que acomete a retina, o fundo do olho, de pacientes portadores de diabetes. É uma doença muito silenciosa, porque muitas vezes o paciente não percebe que está tendo essa piora, esse acometimento da retina, e acontece geralmente em pacientes diabéticos tipo 1, depois de 5 anos. Em pacientes diabéticos tipo 2, ao diagnóstico, a gente pode detectar a retinopatia diabética. Ela pode causar uma baixa de visão progressiva, pode causar um inchaço na retina, que a gente chama de edema macular, e em casos avançados, casos mais graves, até o descolamento de retina. É super importante ter um bom controle glicêmico, fazer o controle com o clínico ou endocrinologista, para que se evite a retinopatia diabética e especialmente para que se controle a retinopatia diabética. É uma doença que o oftalmologista, junto com o clínico, o endocrinologista, faz o acompanhamento, e nos casos iniciais a gente só acompanha. Em casos mais avançados, pode ser feito tratamento com o laser, a gente chama de fotocoagulação a laser, para cauterizar as hemorragias na retina, ou com injeções intravítreas, injeções intraoculares de medicamentos que vão diminuir o edema, o inchaço na retina. E em casos extremos, em último caso, a cirurgia da retina para o descolamento de retina. A chave aqui é o controle, o diagnóstico precoce, para se evitar as complicações tardias da retinopatia diabética. Semana da Saúde e Bem-Estar aqui no Gotas de Amor TV, de volta aqui na Drogaria Mardini com mais uma dica de saúde. Olha só essa aí. Comprimidos devem ser tomados apenas com água ou também podem ser ingeridos com leite, sucos ou outros? Bom, Renato, não é que é certo ou que é errado, mas é mais seguro a pessoa tomar a medicação com água, porque o leite, por exemplo, o leite tem uma proteína que ele pode bloquear a ação do medicamento, impedindo assim que o tratamento seja feito com 100% de eficácia, entendeu? O leite corta o efeito, né? A grosso modo falando. Às vezes os médicos aconselham tomar com leite porque a pessoa está com o estômago vazio. Então a gente orienta, faça um lanche, como uma fruta, um biscoito, antes de tomar a medicação e tome com água.
Porque aí, como a pessoa não vai saber qual medicamento que perde o efeito com o leite, que são vários, alguns perdem o efeito, outros não, alguns aumentam o efeito, outros diminuem. Então, para não ter risco nenhum, tome com água, que a pessoa vai ficar mais segura e o tratamento vai ser feito com mais eficácia. E quem tem hábito de ingerir comprimidos a seco? Tem pessoas que têm mais facilidade, né, passando aqui através da garganta, indo para o estômago, mas pode ser que uma hora ou outra vai agarrar essa medicação e a pessoa pode engasgar, vai que a pessoa está no último comprimido, está de madrugada em casa, vai tomar o último comprimido, toma sem água, sem nada, agarra aqui, aí tem que vomitar, perdeu a medicação, como era o último comprimido. Então, não é seguro fazer isso, não. Olá, meu nome é doutora Isabela Murta e eu venho aqui trazer mais uma dica de saúde e estética para vocês. Quanto mais procedimentos a gente fizer, melhor a pele vai ficar? Não necessariamente. Isso é muito relativo. Depende da queixa principal, depende da real necessidade do paciente, pois o foco da estética é totalmente devolver naturalidade e viço e não mudar de aparência. Então, o segredo da estética é manter a naturalidade sem perder a mão, sem ter excessos. E para mais dicas, me acompanhe no meu Instagram, @dra.isabelmurta. Olá, vou falar um pouquinho sobre o olho seco. O olho seco é uma doença super comum, especialmente atualmente, por uma série de fatores ambientais, fatores de comportamento, né, comportamentais, que eu diria como fator de comportamento, o uso excessivo de telas. Hoje o mundo hiperconectado, o mundo digital, faz com que uma grande parte da população mundial tenha uma exposição prolongada às telas no seu dia a dia, seja celulares, computadores, televisão. Isso causa a diminuição da frequência do piscar e, consequentemente, favorece o olho seco. Entre causas ambientais, a baixa umidade do ar. No nosso caso, nessa época do ano, especialmente nessa época do ano, a gente tem uma baixa umidade, e isso tudo favorece o olho seco. Existem doenças sistêmicas, especialmente doenças reumatológicas, que favorecem não só o aparecimento, mas a piora do olho seco. O olho seco é uma doença que vem cada vez mais sendo estudada no campo da oftalmologia, e hoje em dia a gente consegue diagnosticar o tipo de olho seco que o paciente tem. Até alguns anos atrás, o paciente tinha queixas de ardência, sensação de corpo estranho, o paciente tinha prescrição de um colírio lubrificante. Hoje isso mudou, porque existem diferentes tipos de olho seco que requerem diferentes tipos de tratamento. Então, normalmente a gente faz os exames específicos para identificar o tipo de olho seco, e de acordo com esse diagnóstico específico, a gente vai instituir um tratamento específico, e dessa forma com resultados muito satisfatórios. É uma doença que a gente não cura, mas a gente controla, e o resultado é muito bom do tratamento do olho seco. A gente consegue proporcionar muito conforto ao paciente portador de olho seco. Equilíbrio, né, com o passar da idade, ele vai ficando prejudicado. O que acontece muito nessa fase, na fase de idoso, como os idosos vão perdendo o equilíbrio, começa a ter quedas. São quedas, assim, perigosas. Por exemplo, fratura de quadril, coluna, e deixa o idoso muito tempo mobilizado. Eu falo muito com meus alunos que para a gente trabalhar o equilíbrio, a gente tem que tirar ele. Então, quando a gente tira o equilíbrio, a gente está treinando ele. Ou exercício com uma perna só, fechando os olhos. Isso tudo é um jeito de treinar equilíbrio, que a pessoa pode estar fazendo em casa. Um exercício simples, básico, que todo mundo pode estar fazendo. Claro, com segurança. Próximo de uma parede, segurando, porque se estiver desequilibrando, quando fechar os olhos, por exemplo, ou tirar a perna, tem aonde firmar. Vou mostrar um exercício aqui básico com o João. O João é um aluno meu há 11 anos, ele tem polineuropatia e Parkinson. E faz o Pilates, principalmente essa questão de equilíbrio. Vou mostrar um exercício aqui básico, ele todo mundo pode fazer em casa, que eu sempre dou essa dica que a pessoa pode estar realizando.
como eu disse, né, o João tem uma dificuldade do equilíbrio, e eu falo com ele sempre para estar treinando esse movimento, que é em casa, bate o pé, coloca o pé na cadeira, né, do jeito que ele achar mais fácil voltar. É um jeito prático e simples de estar treinando o equilíbrio. Olá, vou falar sobre o ceratocone. O ceratocone é uma doença da córnea. A córnea é essa parte arredondada da frente do olho. É uma doença muito comum, especialmente em jovens, em adolescentes, mas ela pode acontecer em qualquer idade da vida. E é uma doença que normalmente vai progredindo com o passar do tempo e a visão vai piorando de forma progressiva. É uma doença, até pouco tempo atrás, que não era muito conhecida das pessoas, mas como é uma doença que tem um aumento na sua incidência, a gente está vendo cada vez mais casos de ceratocone, ela tem sido cada vez mais comentada e mais conhecida pelas pessoas, de forma que é super importante um diagnóstico preciso para a gente poder tratar a doença em estágios mais iniciais, onde a gente consegue um resultado visual melhor. As principais causas do ceratocone são, primeiro, genética, quando a gente tem casos na família dessa doença, ceratocone é mais comum o paciente vir a ter ceratocone, mas a principal causa é o coçar dos olhos. Esse movimento de coçar dos olhos, isso realmente faz a doença progredir, então super importante evitar coçar os olhos, porque é uma causa comum de progressão do ceratocone. Em relação ao tratamento, o tratamento é feito de um modo geral com colírios para alergia, lágrimas artificiais, e a cirurgia. A mais utilizada se chama implante de anel de Ferrara, onde um anel de acrílico, um semicírculo de acrílico é colocado dentro da córnea, para que a gente consiga estabilizar a doença e melhorar a visão. Em casos avançados, o tratamento definitivo pode ser o transplante de córnea, que apesar de ser uma cirurgia grande, ela é uma cirurgia segura, com resultados muito satisfatórios. A chave no ceratocone é o diagnóstico precoce, para a gente tratar e evitar uma piora progressiva da visão. Você sabia que o exercício físico é considerado uma das intervenções mais eficazes para promover saúde e independência na terceira idade? Com o envelhecimento, o corpo passa por mudanças naturais, como a perda da massa muscular, a redução da densidade óssea, a diminuição do equilíbrio e da capacidade cardiovascular. No entanto, grande parte dessas alterações pode ser significativamente retardada com a prática regular de exercícios. O treinamento físico na população idosa não é apenas sobre condicionamento. Ele atua diretamente na preservação da força muscular, na prevenção de quedas, na melhora da mobilidade e na manutenção da autonomia funcional. Além disso, contribui para o controle de doenças crônicas, como a hipertensão, diabetes, osteoartrite e depressão. As evidências científicas mostram que o exercício mais importante nessa fase da vida é o treinamento de força, associado a exercícios de equilíbrio, flexibilidade e atividade aeróbica. Essa combinação melhora não apenas o corpo, mas também a cognição e a qualidade de vida. Outro ponto fundamental é que nunca é tarde para começar. Mesmo os idosos sedentários podem obter ganhos significativos de força e funcionalidade, com programas adequados, individualizados e supervisionados. Mais do que viver mais anos, o objetivo é viver com independência, segurança e qualidade de vida. E nesse contexto, o exercício é uma das ferramentas mais poderosas que existem. Se você achou esse conteúdo útil, deixe seu like, me acompanhe no Instagram e compartilhe com familiares e cuidadores. Cuidar do movimento é cuidar da vida.